Buenas tardes, queridos e queridas. A gente está na 16ª semana, segunda aula de física da semana, né? A nossa aulinha de mecânica, mecânica nossa de toda a semana. E a gente está encerrando a parte de lei de Newton. Depois de muitas aulas, muita conversa, muitos exercícios, a gente fecha o assunto de lei de Newton, dedicando uma parte exclusivamente ao estudo da dinâmica do movimento circular. Você fala assim, mas Danilo, a gente já viu o movimento circular, né? Já. A gente já viu o movimento circular na cinemática. Agora, e por que eu estou falando isso? Porque na cinemática, a nossa preocupação era só descrever o movimento. Então a gente falava de velocidade linear, falava de velocidade angular, né? Trabalhou os casinhos lá de transmissão. Agora, a gente vai tentar explicar a natureza do movimento circular, né? Porque vamos lembrar que as leis de Newton, elas são a base do que a gente chama de dinâmica. Então, quer dizer, qualquer movimento que eu queira estudar precisa ser estudado sob a perspectiva das leis de Newton. Então, até então, principalmente a cinemática, né? A gente falou muito sobre movimento retilíneo retilíneo uniformemente variado, e falamos do movimento circular, mas a gente não explicou o que diferencia um movimento circular de um retilíneo, né? O que precisa acontecer num corpo para ele efetivamente fazer uma curva? Você fala, professor, ele tem que virar. Tudo bem, tem que virar, mas tecnicamente, o que faria ele virar? É uma força. Então a gente vai discutir aqui um papel muito especial da força, né? Porque quando a gente fala em força, a gente está basicamente falando de aceleração, né? Então, a princípio, né, o que a segunda lei de Newton fala? Ela fala assim, olha, dado que o corpo tem uma força resultante, esse corpo vai ter como consequência da força resultante uma aceleração. E o que a aceleração faz com o corpo? Né? A primeira resposta que você pode ter aí na tua casa é a seguinte: a aceleração muda a velocidade. Isso, ela muda a velocidade. Mas a aceleração pode mudar o valor da velocidade, que é o módulo, que é o que acontece, por exemplo, num movimento acelerado. Quando eu acelero um veículo, a velocidade dele aumenta em módulo. A velocidade pode diminuir em módulo, no movimento retardado, certo? Quando você freia o corpo, você tem uma força contrária, né? Essa força contrária vai causar uma aceleração contrária, lembra do elevador freando? Né? Essa ideia de que a aceleração ela varia o valor da velocidade, ela é uma parte da história. Eu posso ter uma aceleração que não varia necessariamente o valor da velocidade, mas ela pode variar outras coisas. Então a gente vai começar a nossa aula de dinâmica de movimento circular falando sobre aceleração, porque na medida em que eu entendo o que é uma aceleração centrípeta, o que é uma aceleração tangencial, a gente consegue interpretar a coisa de forma mais correta. Então a aula ela vai ser programada para funcionar assim: teoria, tá? E aí eu tenho separado, que não está no material de vocês, estudos de caso. Então eu vou pedir até que vocês fiquem meio atentos na aula para ir tirando print das telas. Por quê? Porque, na verdade, a discussão de força centrípeta é uma discussão pequena. Não vai ter muita coisa para se falar. Agora, como a gente vai aplicar o conceito em casos. E vocês vão entender por que precisa de estudar tanto caso. Tá? Se não me engano, acho que na aula de hoje são 9 ou 10 casos. E aí, depois, a gente vai para os exercícios. Depois, para os exercícios para o material. Então, a aula de hoje, a gente, na verdade, não vai usar o material que vocês receberam. Porque tem uma teoria e tem os estudos de caso. Tá bom? Bom, vamos lá. Vamos falar de aceleração vetorial. O que eu escrevi aqui no slide, né, recordando o conceito de aceleração vetorial, você pode falar até para mim assim, não, mas a gente nem viu aceleração vetorial? Vimos sim. Mas talvez por que você não se recorde? Porque a gente quase não usa aceleração vetorial.
E eu vou explicar por que a gente quase não usa. Então, o que acontece aqui nesse ponto? O aluno ele aprende aceleração vetorial lá na parte de vetores, geralmente, né? Cinemática vetorial. E aí ele aprende isso, mas ele não usa, por conta das situações que vão vir. E aí, quando ele tem que usar, ele não lembra mais. Então, a gente precisa começar a aula falando sobre isso, né? Gente, vamos lembrar que velocidade é um vetor. Primeiro de tudo, velocidade é um vetor. Então, se velocidade é um vetor, a velocidade ela tem que ter um módulo, uma direção e um sentido. Então, ó, velocidade ela vai ser caracterizada por um módulo, que é o valor dela, né, mesmo, uma direção e um sentido. Tá. Bom, então, aí vai uma pergunta. Quando é que eu posso dizer que um vetor é constante? Porque, veja como essa pergunta é importante. Eu sei que um número é constante porque ele não muda. Quando é que eu posso dizer que um vetor não muda? O vetor ele só pode ser considerado como sendo constante quando ele não varia nem o módulo, nem a direção e nem o sentido. Certo? Agora, quando você está num movimento circular, isso tudo é muito mais amplo. Veja só, aqui eu tenho um movimento circular, né? Uma trajetória circular. Tá? Essa trajetória ela tem um centro aqui, tá? E ela tem um raio. O raio é bem importante na aula de hoje. Tá? O raio. Aí, esses dois pontinhos que vocês estão vendo na trajetória são posições de um corpo. Então, vamos imaginar que o corpo está numa posição inicial, S0, aqui. Tá? E aqui ele está numa posição SF. Posição final. Tá? Como é que a gente representa a velocidade de um corpo numa trajetória circular? A gente representa a velocidade como sendo um vetor, né, tangente à trajetória. Então, a velocidade dele nesse ponto está aqui. Ó. Isso aqui é o V0. Isso aqui é o V0. Tá? Quando ele estiver nessa posição aqui, ele já está assim. É o VF. Tá? Eu posso dizer que o V0 é igual ao VF? Não. V0 é diferente de VF. Professor, como que você pode dizer que V0 é diferente de VF se você não sabe o valor deles? Eu sei, porque mesmo que o valor seja igual, a direção já mudou. A direção já mudou. Né? Em um caso ele está assim, no outro caso ele está assim. Então, quer dizer, o fato de você ter mudado a direção do vetor já faz com que a gente diga que esses vetores variaram, o vetor variou. Então, ó, V0 é diferente de VF, pois, vírgula, pelo menos, vírgula, a direção variou. Variou. Então, a gente já pode dizer que em qualquer movimento circular, em qualquer movimento circular, existe uma aceleração. Vírgula, mesmo que o módulo da velocidade não varie. Mesmo que
o módulo da velocidade não varia. Tá? Então, a gente vai começar a olhar para a velocidade de um outro jeito no movimento circular. A gente não vai se preocupar tão necessariamente se a velocidade varia em módulo ou não, porque tem uma coisa que já está variando automaticamente, que é a direção. Aí você pode falar assim para mim, professor, mas espera um pouquinho. E o movimento circular uniforme? Se o movimento é uniforme, a velocidade tinha que ser constante. Ela é constante em módulo. Então, veja, a gente tem dois tipos de movimentos circulares. Você tem o MCU e o MCUV, que a gente quase nem estuda. Tá? Os vestibulares tradicionais nem cobram muito o movimento circular uniformemente variado. Tá aqui. A diferença entre os dois é que, no movimento circular, o vetor velocidade varia apenas em direção. Só que o módulo não. Módulo constante. Tá? Então, o valor da velocidade não muda, mas a direção do vetor muda. Agora, no movimento circular uniformemente variado, o vetor velocidade varia em módulo e direção. Lembrando que, eventualmente, ele pode variar até em sentido. Tenta imaginar uma situação assim, ó. Esse corpo que vocês estão vendo na tela, ele está andando no sentido anti-horário, não está? Agora imagina se esse corpo está freando. Imagina uma situação em que o corpo vai freando, 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 para e começa a voltar. Então, enquanto ele vai freando, o módulo da velocidade vai diminuindo. Quando ele para e começa a voltar, ele pode mudar até o sentido. Então, o vetor ele pode mudar em módulo, direção e também sentido. E pode variar também em sentido. Tá. Toda essa historinha escrita na tela é para convencer vocês de que para eu explicar um movimento circular, eu vou ter que admitir a existência de duas acelerações. Eu só consigo explicar movimentos circulares se eu considerar a existência de duas acelerações. Então, e aí a gente entra na história da aceleração centrípeta, tudo bem? Quem são elas? Tem uma aceleração que ela é usada só para variar o módulo da velocidade. Então, você quer deixar o corpo mais rápido, quer deixar o corpo mais devagar, né? Você vai usar essa aceleração. Agora, existe uma segunda aceleração que faz a velocidade ficar variando. Mas fala por aí, professor, mas eu não estou entendendo. Qual é a definição de aceleração? Se você lembrar da definição de aceleração, gente, aceleração não é variação de velocidade no tempo? Então, eu tenho uma aceleração que serve para variar o módulo. Só o valor.
E eu tenho uma outra aceleração que serve para literalmente fazer o corpo virar. Existe uma aceleração só para fazer o corpo virar. Essa aceleração que faz o corpo virar na curva, ela não afeta o módulo. Ela não afeta o módulo. Ou seja, o corpo pode fazer uma curva em velocidade constante, ele pode fazer uma curva freando, ou ele pode fazer uma curva acelerando. Isso não tem nada a ver com a aceleração que varia o módulo. Agora, quando ele faz uma curva, ele tem que ter uma aceleração específica para esta curva. E essa aceleração é a aceleração centrípeta. Tudo bem? Então, tirem print desse slide para a gente passar para estudar, falar um pouquinho das acelerações em separado. Tá? Primeiro eu vou falar da tangencial e depois eu falo da centrípeta. Vamos tirar print aí. Deixa eu fazer um negócio aqui, peraí. Pronto. Essa câmera está meio estranha. Acho que agora ficou um pouquinho melhor. Eu tirei aquela porcaria de proteção de tela. Deixa eu baixar um pouco essa tela, que ela está muito... Pronto. Vamos lá. Vamos lá. A gente vai usar, né, o termo correto, né, quando eu falo assim, olha, existem duas acelerações. Na verdade, isso que eu estou falando não é uma coisa muito certa. Ela é fácil de entender, mas não está muito certo. O jeito mais correto de falar é assim, a aceleração terá duas componentes. Lembra que componente a gente usa, esse termo, né, quando você decompõe vetor. Lembra? Decomposição de vetor no eixo X, no eixo Y. Muito bem. Então, a gente vai admitir que existem duas componentes de aceleração. Tá? Uma componente, ela se chama aceleração tangencial. Tangencial. Dan, qual é a função da tangencial? Tá aí, ó. Variação do valor da velocidade. Tá? Essa aceleração tangencial... Espera aí. Como é que você calcula ela? Aceleração tangencial é igual ao ΔV sobre ΔT. Vocês estão percebendo que nessa fórmula eu não estou escrevendo a setinha? Porque eu não estou trabalhando com um vetor. Aqui eu estou trabalhando só com o valor. Só com o valor de velocidade. Tá? Beleza? Daqui a gente tem duas situações. Duas situações. Se a aceleração tangencial for zero, o movimento vai ser uniforme. Se a aceleração tangencial for diferente de zero, eu vou ter um movimento uniformemente variado. Tá? E essa aceleração, repito, ela não tem influência nenhuma sobre a trajetória circular. Não é ela que causa a trajetória circular. Tá? Essa força, por exemplo, essa aceleração, por exemplo, perdão, ela pode ser dada por um motor. Né? Imagina um carro fazendo uma curva acelerando. Quem está dando essa aceleração para o carro é o motor. Tá? É uma força do motor. Tá, como é que eu represento ela? E aí você vai entender por que ela se chama tangencial. Você tem duas situações. Assim e assim. Dá uma olhada aqui. Ó. Tá? Aqui você tem o caso de um movimento circular acelerado. Acelerado. O cara está fazendo uma curva, só que a aceleração está a favor da velocidade. Tá?
Está aí a favor. No caso da direita, na figura da direita, você percebe que o corpo ele está indo no sentido horário, que a velocidade está apontando para o sentido horário, mas a aceleração está contra. Então, ele está fazendo um movimento circular retardado. Essa aceleração, gente, só dar um comentário aqui com vocês, um parênteses. Essa aceleração a gente aprendeu na segunda aula do ano com o nome de aceleração escalar. Por que que naquele momento eu chamava de escalar? Porque essa aceleração ela só varia o valor da velocidade. Ela só varia o valor. Então ela é uma aceleração escalar. Tudo bem? Porque ela não está variando o vetor em si. Ela só está fazendo o vetor ficar maior, o valor do vetor ficar maior ou menor. Tá? Que é exatamente o que a gente fazia no começo do ano. Porque no começo do ano, gente, o movimento não era só em uma dimensão? Era só em uma dimensão. Então eu não precisava ficar preocupado com variação de vetor. Por isso que eu me lembro que quando eu estava no cursinho, cara, isso me causava uma baita confusão. Porque eu tinha aula lá de mecânica, né? Então tinha lá aceleração escalar. Aí, de repente, o professor usava aceleração vetorial. Eu falava, mas, gente, por que muda de nome? Uma hora é aceleração escalar, outra hora é vetorial, outra hora é centrípeta, outra hora é tangencial. A gente precisa entender que o termo mais adequado vai depender da situação. Por exemplo, se eu estou falando de um movimento retilíneo, que o cara não vai fazer curva, você pode chamar aceleração de escalar. Se eu estou num movimento circular, eu já uso o termo aceleração tangencial. Por quê? Porque existe uma outra aceleração. Tá? No movimento uniforme, essa aceleração não existe. Beleza? Tá? Essa não é a nossa, vamos dizer assim, a nossa atriz principal da aula. A nossa atriz principal é a aceleração centrípeta. Tá bom? Podem tirar print dessa tela? Seguir para a próxima. Aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é a aceleração que faz o vetor girar. Então, em cada ponto dessa circunferência, eu teria um vetor velocidade. Quer ver? Vamos lá. Imagina um vetor velocidade aqui assim, aí depois assim, depois assim, depois assim. Ó. Para o vetor virar, eu preciso de uma outra aceleração. Essa aceleração, ela também é um vetor, assim como a tangencial. Né? A tangencial, ela pode estar a favor da velocidade ou contra a velocidade. Isso já entendemos. A centrípeta, gente, ela está sempre apontando para o centro. É uma aceleração que aponta diretamente para o centro. Tá? Ou seja, tem alguma coisa puxando o corpo. Né? Porque aí a gente volta a falar, né, da segunda lei de Newton. O que a segunda lei de Newton afirma? Se tem aceleração, tem força. Então, quando a gente fala que um corpo faz uma curva, é porque tem uma força que está fazendo ele fazer essa curva. Tá? Essa força causa aceleração centrípeta. Então, veja, a aceleração centrípeta, ela é um vetor, né? Ela está sempre apontando para o centro, então é um vetor radial com sentido para o centro. Para o centro, da trajetória retilínea. Para o centro
da trajetória retilínea. Tá? Então, e essa aceleração centrípeta, eu já até me lembro que na aula de movimentos circulares, a gente chegou até apresentar essa fórmula, mas eu não dei muita bola para ela, porque naquele momento eu não ia usar ela, né? Peraí, deixa eu só apagar um negócio aqui. Como é que eu calculo o módulo dela, né? Da aceleração centrípeta? É o v ao quadrado, que seria a velocidade do corpo naquele ponto da trajetória, dividido pelo raio, tá? V ao quadrado dividido pelo raio. A unidade de aceleração centrípeta é a mesma unidade de qualquer tipo de aceleração, metro por segundo ao quadrado, tá? Beleza? E esse é o valor dela. Então a gente percebe, por exemplo, que dependendo da velocidade com que você faz uma trajetória curva, a tua aceleração centrípeta vai ser maior ou menor. Isso é muito importante para a gente entender algumas situações que vão ser comentadas durante a aula. Tá? Então, assim, sabe por quê, gente? Porque não sei se vocês lembram que na semana passada, eu não sei se foi na passada ou na retrasada, em alguma dessas aulas de lei de Newton, a gente chegou a discutir sobre a aceleração aparente que nós sentimos quando você está dentro de um lugar, né? No caso do elevador, né? Por exemplo, quando você está num carro andando e o carro freia, você tem a sensação de estar sendo jogado para frente. Parece ter uma coisa te empurrando para frente. Então, quando você está dentro de uma trajetória circular, imagine você dentro de uma trajetória circular. Você sente essa aceleração. Você sente essa aceleração. Só que para você que está dentro da trajetória, essa aceleração ela é centrífuga e não centrípeta. Por exemplo, tenta se imaginar num carro, só que o carro sem porta. Você está no banco do passageiro, tem uma pessoa dirigindo um carro, só que o carro está sem porta. Tenta imaginar o que aconteceria com você se essa pessoa fizesse uma curva para a esquerda de maneira muito violenta. Se a pessoa fizer uma curva para a esquerda de maneira muito violenta, você pode ser arremessado para fora do carro por causa da inércia. Para você que está lá dentro do carro, essa aceleração ela está te jogando para fora. Então, quanto mais rápido você desenvolve a trajetória circular, maior vai ser essa sensação de ser jogado para fora. É a famosa aceleração aparente. Tá? Na trajetória retilínea, onde é curvilínea, né? Ali está a trajetória retilínea, mas não é curva. Aqui, ó, curvilínea. Não sei se era aqui. Ah, entendi, aqui, né? É, agora eu vi que você falou aqui. Aqui. Obrigado. Tá? Outra coisa que interfere muito nessa sensação, né, de ser jogado para fora na trajetória é o fato do raio da curva ser maior ou menor. É o fato do raio da curva ser maior ou menor. Né? Dependendo do raio da curva, a tua aceleração centrípeta vai ser maior ou menor. Então, quando você faz uma curva de raio pequeno, quando a curva é uma curva de raio pequeno, isso vai causar uma aceleração. Para ela ser feita, é preciso que haja uma aceleração centrípeta grande. Então, ó, raio pequeno, aceleração centrípeta grande. Só que qual é a situação que é muito importante? Quem é que cria a aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta ela é gerada a partir de uma força. Que também vai levar o mesmo nome. O nome de
centrípeta. Tudo bem? Então, existem forças que atuam como centrípetas. Presta atenção nesta frase que eu estou falando. Existem forças que atuam como centrípetas. O peso pode atuar como força centrípeta. O atrito pode atuar como força centrípeta. A tração pode atuar como força centrípeta. Força elétrica pode atuar como força centrípeta. Força elástica pode atuar como força centrípeta. Então, uma coisa que é muito difícil, às vezes, para o aluno entender é que não existe uma força centrípeta. Não existe. Em cada circunstância, alguém se encarrega disso, né? Por exemplo, vamos pegar o caso da estação espacial. A estação espacial, ela orbita ao redor da Terra. Quem é a força que está atuando como centrípeta? É o peso. É o peso da própria estação espacial. E aí começam a pipocar aquelas perguntinhas na cabeça da gente, né? Eu tenho certeza que na cabeça de alguns de vocês dessas perguntas já estão pipocando. Peraí, professor. O peso atua como centrípeta. Mas o peso não puxa ela para baixo? Por que ela não cai? Não, o peso não puxa ninguém para baixo. A gente vai começar a entender um pouco melhor essa questão de falar o peso puxa para baixo. Por exemplo, todo mundo sabe que se eu soltar essa caneta, ela vai cair. Mas sabe por que ela vai cair? Eu vou contar para você por que ela vai cair. Porque ela está parada. Se ela estivesse andando com uma velocidade suficientemente grande, eu seria capaz de soltar ela e ela ficar em órbita da Terra para sempre. Eu consigo colocar um corpo em órbita desde que eu jogue esse corpo numa velocidade adequada. Então, por exemplo, para a estação espacial não cair, ela tem que andar numa velocidade. Tá? Essa velocidade não pode diminuir. Ela tem um valor. Esse valor tem até um nome. Ele se chama velocidade orbital. Mas quem está puxando a estação espacial para o centro da trajetória é o peso. Mas ele não consegue arrastar ela para baixo por causa da velocidade. Se eu quiser que a estação volte para baixo, é só eu frear ela. Então, pouca gente sabe, mas a estação espacial ela tem motor, ela tem propulsores. Por quê? Porque ela precisa, de tempos em tempos, ela precisa corrigir a velocidade dela. Né? Por que eu preciso colocar a estação espacial tão alta para ela orbitar? Porque quando ela orbita a 450 quilômetros de altura, ali você já não tem mais atrito. Então você não tem gasto de energia para manter a aceleração dela, para manter a velocidade dela. Por exemplo, por que eu não posso deixar uma estação espacial em órbita a 200 metros de altura? Primeiro porque ela ia bater em alguma coisa. Imagina um corpo em órbita, gente, a 200 metros de altura. Tenta imaginar essa cena. Um corpo passando, e órbita a 200 metros de altura. Porque para você conseguir sustentar o corpo nessa altitude, tem muito atrito. Então, o que eu faço? Eu levo a estação espacial lá para cima, onde praticamente não tem atrito, e eu consigo manter a velocidade dela de uma forma tranquila. Tá? Se ela diminuir a velocidade, ela começa a despencar. Ela começa a despencar. O que poderia acontecer? Aí foi uma pergunta para vocês aí no chat. Se a estação espacial começar a acelerar demais. Se ela começar a frear, ela cai. E se ela começar a acelerar demais? Você consegue imaginar o que aconteceria com ela? Ela sai de órbita, exatamente. Ela escapa da órbita. Ela escapa do campo gravitacional. Então, existe ali um limite, gente, muito tênue entre o astronauta morrer porque caiu ou simplesmente ir embora e ficar à deriva para o resto da vida dele, até acabar o oxigênio da estação.
Existe um limite, um fio da navalha, né? Se ele acelerar um pouquinho, ele sai da órbita. Se ele frear um pouquinho, ele cai. Tá? Então, essa correção ela tem que ser feita 24 horas por dia em tempo real. Em tempo real. Quando a estação está perdendo velocidade, eles acionam o propulsor, ela acelera um pouquinho e volta para a órbita dele. Eles chamam isso de correção de órbita. Tá? Ah, professor, e os satélites do Starlink, lá do Elon Musk? É a mesma coisa. O satélite Starlink, ele mantém uma órbita fixa. Ele mantém uma órbita fixa. Para manter essa órbita fixa, ele tem um sistema que captura energia solar, a estação espacial também, ela tem células fotovoltaicas, capturam energia solar para transformar aquilo em energia para poder fazer a propulsão dos motores que vão usar para poder corrigir a órbita, tá bom? É muito louco isso, né? Bom, podem tirar print aqui desse slide. Podem tirar print do slide. Essa semana nem o professor de terça está salvando, né? O quórum está mais baixo essa semana. Aqui, peraí. Bom, como eu havia dito para vocês, a gente trata as acelerações, né, a tangencial e a centrípeta, como se elas fossem, tipo, entidades individuais. Porém, no entanto, o que existe sim é uma aceleração única que pode ser decomposta. Então, assim, eu não consigo estudar movimentos se eu não tiver um sistema de eixo XY. Vocês já perceberam isso de cara. A gente, toda hora, acho que a primeira vez que a gente pensou nessa história de XY foi no lançamento balístico, lembra? Por que no lançamento balístico eu tive que pensar em XY? Porque eu não consigo analisar o movimento de uma vez só. Eu decomponho o que acontece na vertical e o que acontece na horizontal. Isso a gente tem que dar graças a Deus ao senhor Galileu. Por quê? Porque foi o Galileu que falou sobre isso. Olha, lembra? Princípio da independência dos movimentos. O que acontece num eixo não interfere no outro. Então, veja como que a coisa se une. Aqui eu tenho uma trajetória circular, tá? E aqui eu tenho o corpo num ponto da trajetória. Tá ali, um pontinho da trajetória. Eu vou desenhar aqui as duas acelerações. Ó, tangencial e centrípeta. Tá? Suponha que o corpo tenha as duas, né? Tipo, ele tem a centrípeta, ok. Mas suponha que ele tenha a tangencial também. Então veja que, de maneira muito estratégica, a gente desenhou as duas acelerações, né? A tangencial e a centrípeta, e olhando para esse desenho, a gente percebe que elas são perpendiculares. Então você tem uma soma de vetores. Então, isso aqui é um vetor, ó. Peraí. Ó. Isso aqui é um vetor. Isso aqui é um outro vetor. Como é que a gente soma os dois vetores, gente? Paralelogramo. Ó. Então, aqui eu tenho a aceleração resultante. Eu tenho a aceleração resultante. A aceleração resultante, se vocês observarem bem, ela é a hipotenusa do triângulo. Ela é a hipotenusa. Então, eu posso dizer que a aceleração resultante ao quadrado é igual à aceleração tangencial ao quadrado, que é um cateto, mais a aceleração centrípeta ao quadrado. Tá? Aceleração centrípeta ao quadrado. Conforme eu havia dito para vocês, e eu vou insistir novamente, correndo o risco de ser muito repetitivo, na esmagadora maioria dos exercícios, a gente só vai trabalhar com a centrípeta. Tá? Então eu vou escrever assim um lembrete, ó. Peraí. Observação. Para a maioria dos exercícios, porque na verdade é isso que importa na nossa vida, né? Os exercícios. Para a maioria dos exercícios, consideram-se
movimento circular uniforme. Tá? Por quê? Porque ao considerar o movimento circular uniforme, a componente tangencial desaparece. Então, nesse caso, se a componente tangencial aparece, a aceleração resultante, ela é apenas quem? A centrípeta. A centrípeta. Tá? Beleza? Peraí, deixa eu ver aqui. Aprendeu a usar a partícula C. Ah, moleque! Tá certo agora, né? Agora tá certo. Porque não tem o fator de atração, né? Que é o que, o não. Foi ontem isso, né? Vamos ver quanto tempo eu demoro para esquecer isso, né? Considera-se, é mais bonito, considera-se. Beleza? Tranquilo? Podem tirar print. Peraí. Oxi, o que aconteceu aqui? Ó. Importante. Para cada aceleração, há uma força que lhe dá origem. Então, enxerguem que isso aqui, na verdade, é um sistema de eixo. Consegue enxergar aqui um sistema XY? Ó? Tá? Aqui você tem o eixo X, que seria o eixo tangencial, e o eixo centrípeto é o eixo Y. Tá? Então, de acordo com o que a gente viu lá, o negócio do Galileu, né? Tipo, ó, o que acontece num eixo não interfere no outro. A gente pode aplicar a segunda lei de Newton para os dois eixos. Então, ó, podemos aplicar a segunda lei de Newton, né? Que seria a resultante é massa vezes aceleração, de forma independente para cada eixo. Então, por exemplo, se um dia aparecer uma aceleração tangencial, você vai dizer que, pela segunda lei, né, a força tangencial é igual a massa vezes a aceleração tangencial. Tudo bem? Força tangencial. Professor, como assim força tangencial? É só o nome que eu estou dando para força. Já que eu chamei a aceleração de tangencial, né? Tá. Agora, nos movimentos circulares, então essa daqui, ela pode ou não valer zero. Pode ou não valer zero. Porque a gente já discutiu, né? Pode ter movimento circular uniforme, aí ela vale zero. Agora, nos circulares sempre tem centrípeta, tá? Agora, para a força centrípeta, olha o que eu vou dizer. Eu vou dizer que existe uma força centrípeta que vai ser igual a massa multiplicado por uma aceleração centrípeta. Como a gente já sabe calcular a aceleração centrípeta, então eu posso expandir a fórmula. Eu posso dizer que força centrípeta é igual a m vezes v ao quadrado sobre r. Tá? Essa fórmula é bem conhecida. A fórmula da força centrípeta. Tá? Mas você entende que essa fórmula ela veio da segunda lei? Portanto, a centrípeta ela é uma resultante de forças. Então a gente precisa tomar muito cuidado com os exercícios. Sabe por quê? Porque às vezes tem uma força que está fazendo o papel de centrípeta. Então, por exemplo, no caso da estação espacial,
É o peso. Mas tem situações em que a centrípeta é uma resultante. Peso normal, tração e peso. Então, cada exercício é de um jeito diferente, né? Isso é um dos problemas das leis de Newton, né? A gente faz exercícios assim, e aqui vocês vão perceber, tem uns 10 tipos de exercício diferente. É coisa virando, é não sei o que dando cambalhota, é satélite girando, é elétron girando em torno do átomo, né? Por exemplo, quando a gente for trabalhar em eletrostática, eu vou trazer essa discussão lá para o átomo de hidrogênio, né? Qual é a aceleração centrípeta que um elétron sofre ao orbitar ao redor do núcleo? Percebe? Então essas coisas todas elas vão ser bem úteis, tá? Tudo bem? Perguntas até aqui? Maravilha. Isso aqui eu não quero. Então agora a gente vai começar a aplicar esses conceitos, tá? De teoria, gente, é isso. Então eu apresentei para você uma força, que é chamada de centrípeta, expliquei em que circunstâncias ela ocorre, então, ou seja, movimento circular e ponto. Agora eu vou ver, vou aprender a procurar a centrípeta. Porque vocês vão perceber que a dificuldade da questão em si é procurar, tá? Lembrando sempre a máxima. Força centrípeta não existe. Alguém está atuando como ela. Então eu vou olhar para o exercício e tentar descobrir quem é a tal da centrípeta, tá? Vamos começar aqui. Vamos começar com, obviamente, com o caso que eu citei agora há pouco, que é o da estação espacial. Tá? Então, veja qual é a situação. Eu tenho a Terra e tenho um satélite, pode ser estação espacial, pode ser a Lua, enfim, qualquer coisa que gire em torno da Terra. Tá? E você pode extrapolar isso para coisas girando em torno do Sol. Então, por exemplo, eu posso calcular a velocidade de órbita da Terra, enfim. Tá. Como é que eu explico isso? Conforme eu tinha falado para vocês, se o corpo estiver muito lento, ele cai. Ele precisa estar numa velocidade limite. A velocidade orbital. Peraí. A velocidade orbital. Ela garante um movimento circular. Um movimento circular. Então, quando os caras vão lançar um satélite, enfim, um corpo que precisa ficar orbitando ao redor da Terra, existe um cálculo, que é a seguinte: qual é a velocidade que eu tenho que dar para esse satélite para ele não cair? Beleza. Essa velocidade ela depende de algumas coisas. Ela vai depender, por exemplo, do raio da órbita. Agora, o que muita gente imagina é que a velocidade dependa da massa do satélite. Né? Existe um conceito, um senso comum de que para você manter um corpo muito pesado em órbita, talvez a velocidade dele tenha que ser maior, já que ele é muito pesado, né? Talvez a velocidade dele seja maior do que de um corpo leve. E nós vamos perceber que não. De maneira muito contraintuitiva, a massa do corpo não importa. Então, o que eu quero dizer com isso? A mesma velocidade que a estação espacial está girando, para não cair, se você soltar uma pedra, é a velocidade que você tem que soltar, você tem que dar para a pedra. Se você simplesmente soltar a pedra e ela cai, ela vai entrar na atmosfera. Como é que a gente consegue calcular essa velocidade? Eu preciso identificar quem é a força centrípeta. Nesse caso, a força centrípeta é a gravitacional.
A força gravitacional atua como centrípeta. Então, a gente, né, uma das leis de Newton fala que a lei da gravitação universal é aquela que enuncia de maneira muito rápida a seguinte, né? Que matéria atrai matéria. Então, a Terra é um corpo muito massivo, é um corpo de massa muito grande. E corpos que têm massa grande, segundo a explicação de Newton, né, tendem a atrair outros corpos. Então, o Newton entende a gravidade como sendo uma força que puxa um corpo para perto da Terra, ou que tende a puxar. Como é uma força ação e reação, essa força gravitacional ela é exercida pela Terra sobre o satélite, que eu vou chamar de força G. Essa força G, galera, é o que a gente chama de peso, tá? Toma cuidado porque muito aluno confunde. O aluno pensa que gravidade é uma coisa, peso é outra. Não. A força gravitacional, ela é também chamada de peso. Agora, tem uma questão técnica meio tosca, que a física fala isso, né? Não sei por quê. Eu vi num livro que os caras dizem assim, a gente chama de peso quando o corpo está na superfície da Terra. Então, por exemplo, eu estou na superfície da Terra, eu tenho um peso. A estação espacial, ela está lá em cima. Então, costuma-se dizer que lá em cima a força chama força gravitacional, mas é a mesma coisa. É só uma terminologia diferente, tá? Vamos admitindo que o movimento seja uniforme. Tá? Se eu admitir que o movimento é uniforme, eu posso dizer que essa força aqui, ó, que está atuando no satélite, ela é resultante. Ela é resultante. Né? Só lembrando, né, gente, a Terra também é puxada, né? Eu esqueci de desenhar aqui, ó, ação e reação. Tá? E aí é uma coisa muito curiosa, né? Porque por que é o satélite que gira em torno da Terra e não o contrário? Porque a Terra é mais massiva. Então a Terra não consegue sair da inércia dela com aquela força. Como o satélite é pequenininho, essa força causa nele uma aceleração muito maior, tá? Então é basicamente isso. O corpo mais massivo, ele é o centro da órbita. Então se você extrapolar essa ideia, se você extrapolar essa ideia, o Sol é o centro do nosso sistema solar. A nossa galáxia, não sei se vocês sabem disso, a nossa galáxia, ela orbita em torno de um buraco negro, que é o Sagitários. É um buraco negro gigante que tem no centro da galáxia. Então, toda galáxia tem como centro de rotação um buraco negro, que é um corpo extremamente massivo. Nos sistemas solares, quem é o corpo massivo? É o Sol, né? No nosso caso, a gente é um ponto de referência, a Terra, e aí tem um monte de satélite girando em torno da gente, tá? Como é que a gente calcula a velocidade orbital? Vamos lá. Eu vou dizer então que a força gravitacional é igual à força centrípeta. Ok? Beleza? Como é que a gente calcula a força gravitacional? A força gravitacional, isso é um assunto que a gente vai estudar na sequência, tá? Tipo, na frente. Ela é calculada assim, ó. G vezes massa da Terra vezes massa do satélite dividido pelo raio da órbita ao quadrado.
G emão eminho sobre R ao quadrado, tá? Uma informação importante. Agora não tão importante, mas lá na frente. Esse G, gente, não é a gravidade não, tá? Pelo amor de Deus. Só que é uma constante. Constante gravitacional. Tá? Ele é um valor que é usado para qualquer situação, tá? Parece a fórmula da lei de Coulomb, né? Na verdade, o que a gente vai descobrir é que o Coulomb ele usou a mesma ideia do Newton para explicar a força elétrica. Na verdade, ele trata a força elétrica como uma força parecida com a gravitacional, né? Então, quer dizer, se matéria atrai matéria dessa forma, por que não dizer que carga atrai carga também dessa forma? Então, só que isso na eletricidade tem um desdobramento terrível. Qual é o desdobramento terrível? A gravidade, ela é uma força atrativa, certo? A eletricidade, ela pode ser atrativa ou repulsiva. Tudo bem? Por que isso acontece dessa maneira? Porque carga existe dois tipos. Carga existe dois tipos, não existe? A positiva e a negativa. Massa não, gente. Massa não tem sinal. Então, a gente imagina que o comportamento da massa seja, então, só se atrair. Então, um corpo de massa M atrai o outro. Agora, quando você vai para a eletricidade, aí a coisa é um pouco chata. Por quê? O corpo ele pode atrair ou repelir com aquela força, tá? Beleza? Bom, mas vamos lá, que depois a gente vai discutir isso bastante. Então, essa conta tem que ser igual à força centrípeta. Agora, vem aqui. A força centrípeta, ela não está agindo no satélite? Ela não atua no satélite? Se a força centrípeta atua no satélite, eu vou calcular ela como? É a massa do satélite vezes a velocidade orbital ao quadrado, aliás, orbital só, dividido pelo raio. Tudo bem? Lembra que eu falei para vocês que a velocidade não depende do tamanho do corpo? Olha o que acontece com a massa do satélite, gente. Corta a massa do satélite e eu ainda posso cortar o raio da órbita aqui, ó, com esse quadrado. Aí, ó. Tá? Ah, eu esqueci de colocar um quadrado aqui, gente. Peraí, perdão. Faltou um quadradinho aqui, ó. Tá, mv quadrado sobre r. Tá? Então, o que a gente tem? Que a velocidade orbital ao quadrado ela é igual a g vezes a massa da Terra dividida pelo raio da órbita. Tudo bem? Então, a velocidade orbital de um corpo ela tem que ser igual a raiz quadrada de g, massa da Terra, dividido pelo raio da órbita. Ô, gente, só uma curiosidade. Eu não vou fazer essa conta agora, porque a gente vai fazer ela numa outra aula. Mas você pode usar essa fórmula para calcular a velocidade da estação espacial. Por quê? Você sabe a altura que ela está. Então, você tem o raio da órbita. Né? Você sabe a massa da Terra, porque isso é tabelado. Se você procurar na internet, você acha o valor da constante de gravitação de Newton. Você faz a conta na hora e descobre a velocidade do corpo. O que a gente percebe nessa fórmula? Porque aí vem perguntas, né, no texto, no exercício. Por que a estação está numa órbita tão alta? Tem várias explicações para isso, mas uma coisa que a gente percebe é o seguinte, ó. Quanto maior o raio da órbita,
menor é a velocidade orbital. Consegue perceber isso? Ou seja, colocar um corpo em órbita perto da Terra, muito perto, exige que esse corpo ande muito rápido. Por outro lado, colocar um corpo em órbita lá em cima, distante da Terra, é mais fácil. Então, em tese, eu poderia colocar um corpo em órbita a qualquer altitude. Em tese. Mas o que a gente descobre com essa conta é que quando a velocidade, quando o raio da órbita é pequeno, ou seja, quando o corpo está muito perto da Terra, ele precisa andar muito rápido. À medida que você vai afastar o corpo da Terra, ele pode ter uma órbita mais devagar. Quando a gente fala em órbita devagar, tá, gente? A gente não está falando de uma velocidade tipo de carro. Só para você ter noção, a Terra, a estação espacial, ela demora 1h30 para dar a volta na Terra, gente. Ela demora 1h30 para dar uma volta num corpo que, por sua vez, demora 24 horas para girar em torno de si mesmo. Então, a velocidade dela é muito alta, é gigantescamente alta, tá? Mas ela seria mais alta se a estação espacial tivesse numa altitude menor, tá? Beleza? Tranquilo? E aí depois o cara pede para calcular período do satélite, tá? Eu vou deixar essas coisas mais para frente para não poluir muito a aula, porque eu quero discutir outros casos. Tranquilo? Então aqui a gente vê um exemplo da força gravitacional atuando como centrípeta, tá bom? Tranquilo? Podem tirar print para a gente passar para o próximo exemplo. Pode tirar print. Vamos ver quem é a centrípeta agora. Quem é a centrípeta? Eu vou ler o enunciado e vou fazer 1 minuto de silêncio para vocês pensarem em quem é a centrípeta, tá? Um bloquinho de massa 0,4 kg preso a um fio gira numa mesa horizontal perfeitamente lisa, então não tem atrito, com velocidade escalar constante, então ele está em movimento circular uniforme, de velocidade 2 metros por segundo. O raio da trajetória é 20. Qual a intensidade da força de tração no fio suposto ideal? E aí? Quem está segurando o corpo para não escapar? Atração. Bom, beleza. Qual é a fórmula para calcular a tração de um fio, gente? Existe fórmula para calcular a tração de um fio? Na verdade, não tem uma fórmula para calcular a tração. Agora, e se eu disser que a tração é a centrípeta? Então, aqui... Peraí, perdão. Opa. Escapou aqui da... Peraí. Olha. Se eu disser, então, que... Opa. A tração atua como centrípeta. Tá? Então, se olhando de cima, né, você tem o corpo aqui, ó, numa posição dada. Aqui está o centro da trajetória. E a força de tração, ela está puxando o corpo para dentro da trajetória. Né? O corpo ele tem uma velocidade aqui, que seria constante. Tá? Nossa, ficou bem porco, porque esse vetor ele tem que ser perpendicular, tá, gente? Ó. Agora está um pouquinho melhor. Tá aqui. Tração, né? E a velocidade está aqui.
Agora, olha que análise interessante que você tem que fazer nessa questão. Bom, vamos calcular a primeira tração para discutir aqui a questão. Então, ó, tração é igual à força centrípeta. Portanto, tração igual a mv² sobre R. Então, fica que a tração é igual. A massa está em quilogramas, ok. Né? A velocidade do corpo elevado ao quadrado, então é V2² dá 4, dividido pelo raio, que é 20. Cuidado que o raio tem que estar em metros. Então, nesse caso, qual é a tração que o fio está suportando? Ela vale 8 newtons. Tá bom? Agora, presta atenção na pergunta que eu vou fazer. O que pode acontecer nesse sistema se esse corpo começar a andar muito rápido? O que pode acontecer nesse sistema se o corpo começar a andar muito rápido? Pode arrebentar o fio, certo? O fio, gente, ele tem um limite. Você não pode esticar o fio quando você quiser, chega uma hora que estoura. Então, entenda o seguinte, quanto mais rápido você quer girar, mais você exige do fio. Porque, vamos fazer um teste bem rapidamente para você entender o que eu estou falando. Para você andar com uma velocidade de 2 metros por segundo, o fio ele tem que aguentar que tração? 8 newtons. Certo? Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Vamos ver se vocês estão ligados no Paranauê bem rápido. Qual vai ser a tração no fio se eu, por exemplo, quiser dobrar a velocidade? Rápido, quanto dá a tração no fio? Demorou. Demorou. 32. 32. Perfeito. Gente, percebe uma coisa comigo aqui, ó? Percebe uma coisa comigo. Se eu dobrei a velocidade, eu dobrei a velocidade aqui, não é? Olha na fórmula da força centrípeta, a velocidade não está elevada ao quadrado? Então, se eu pegar o valor da velocidade e dobrar, a força quadruplica. Ou seja, quanto mais rápido você quer ir, mais você exige do fio. E você pode usar essa máxima para qualquer curva. Por que num carro é mais difícil fazer a curva quando você está rápido? Porque você exige mais atrito. Você exige mais atrito. Se eu exijo mais atrito, o que pode acontecer no limite? O atrito não ser suficiente para segurar o corpo. Por isso existe um limite de velocidade para fazer uma curva. Né? Por exemplo, quando a gente vai fazer autoescola, eu me lembro, como se fosse hoje, uma das primeiras coisas que o instrutor falou para mim, evite ao máximo fazer curvas acelerando. Meter o pezão no acelerador e ir embora na curva, principalmente quando está chovendo, porque isso é perigoso. Então, ir rápido vai sobrecarregar uma força. Pode ser um atrito, nesse caso é uma tração. Então, quer dizer, se eu aumentar muito a velocidade, eu chego no limite de fabricação do fio, o fio arrebenta. Tá bom? Conseguem perceber isso, tá? E lembra o seguinte, a força centrípeta, ela é proporcional à velocidade ao quadrado. O que isso quer dizer na prática? Que tudo que você fizer com a velocidade, a força centrípeta sofre ao quadrado. Então, por exemplo, se eu dobro a velocidade, a força centrípeta aumenta
2 ao quadrado. Se eu triplico a velocidade, a força centrípeta fica multiplicada por 3 ao quadrado. Tudo que você fizer com a velocidade, a centrípeta sente ao quadrado. Tá? A gente aprende na química que isso é uma reação de segunda ordem. Mas, enfim. Tranquilo, então, o caso da tração, discutimos. Se vocês têm alguma dúvida aqui, podem falar, mas acho que aqui não tem muito galho, né? Por exemplo, tem uma questão muito legal na folha, depois vocês vão dar uma olhada, que ele fala assim, ele dá exatamente uma situação dessa, tá? Só que quem está segurando o sistema é uma mola. É uma mola. E ele vai querer que você calcule o comprimento da mola. Ele fala qual é o comprimento da mola para uma situação em que o corpo está assim, assim, assado, assado. Então ele vai meter uma força elástica junto no meio aí, tá? Mas enfim, eu vou deixar para vocês depois verem. Podem tirar print, por favor. Vamos fazer um intervalinho, gente? São 10 para as 5, né? 10 para as 4, perdão, desculpa. 10 para as 4. Eu vou... Fala, o que você está falando aí? Meu Deus, prof. Eu vou parar de gravar aqui, a gente já volta. Tá? Vamos lá, então, voltamos. O outro estudo de caso, eles também são casos relativamente famosos, são os casos das lombadas, né? A lombada para cima e a depressão aqui embaixo. Tá? Então, o carro ele vem andando numa trajetória retilínea e, de repente, ele passa por uma depressão. Né? E essa depressão, na verdade, ela é um trecho de um movimento circular. Né? Então, durante esse movimento, tem que haver uma força centrípeta fazendo o carro fazer curva. Né? Uma curva que faz isso aqui, ó, ela desce e sobe. Né? Então, ele fala assim, ó, um carro de 800 quilogramas, deslocando-se numa estrada, passa pelo ponto mais baixo de uma depressão com velocidade de 72 km por hora, que corresponde a 20 metros por segundo. Né? Vou colocar aqui já a velocidade do corpo. Conforme essa figura. Qual a intensidade que a força normal exerce sobre o carro? Então, aqui é uma das questões que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque uma das coisas que a gente tem uma tendência natural de pensar é que a normal é igual ao peso. Se falar um corpo está no chão, o peso anula com a normal. Só que aqui nós temos uma situação um pouco diferente. Pouco diferente. Vamos entender a situação. Ó. Então, vamos colocar aqui a trajetória. Ela faz isso aqui. Muito bem. Aqui está o 100. Então, aqui você tem a trajetória curva. Né? Essa parte aqui é o trecho do movimento circular. Aqui está o centro da trajetória. E ele fala que o raio é de 100 metros. Tá, beleza. Quando o corpo estiver aqui, por exemplo, quais são as forças que estão atuando nesse corpo, nesse exato momento? Eu tenho a força-peso, certo? E eu tenho a força normal para cima. Agora, deixa eu fazer uma pergunta, vamos ver se vocês conseguem responder. Por que nesse caso, eu não posso dizer que o peso é igual ao normal? Nesse caso, eu posso afirmar que o peso não é igual ao normal. Por quê? E aí? Pensa que... Peraí, estão escrevendo aqui. Pensa que na hora que ele vai fazer a curva, enquanto ele está fazendo a curva, tem que haver uma força centrípeta. Certo? E a força centrípeta ela tem que apontar para cima, para o centro da curva. Certo? Deixa eu ver o que estão respondendo aqui. Porque tem que ter uma aceleração centrípeta.
Tem que ter uma aceleração da pista. Tem que ter uma aceleração centrípeta. Então, olha só o que eu vou escrever. A resultante deve ser centrípeta. Deve ser centrípeta. Então, quer dizer, a resultante ela tem que estar apontando para cá, ó. Então, gente, a única maneira da resultante apontar para cima é a gente considerar que a normal é maior que o peso. A normal é maior que o peso. Tá? Então, veja o que eu vou escrever. Ó. Eu vou dizer que a força resultante é igual a normal menos o peso. E isso tem que ser igual à força centrípeta. Então, a normal ela vai ser igual a mv ao quadrado sobre r mais o peso, que é mg. Normal é essa daqui. Tá? Ô, gente, dá uma olhada nessa conta aqui, ó. Isso aqui não é aceleração centrípeta, ó. Isso aqui não é a gravidade? Se eu colocar a massa em evidência, isso aqui fica assim, ó. Vou colocar uma observação. A normal é igual a m vezes g mais aceleração centrípeta. Vocês percebem que é o mesmo caso do elevador? Isso aqui vai causar na pessoa que está dentro do carro uma gravidade aparente. Então, na hora que tenta se imaginar dentro do carro. Na hora que você desce e atinge o ponto mais baixo aqui da trajetória, você sente uma compressão maior no assento do carro. Você se sente mais comprimido, porque a normal aumenta. Ela precisa ser maior que o peso para conseguir dar uma resultante para cima, tá? Eu não sei se vocês conseguem compreender isso. Então, para uma pessoa que está andando nesse veículo, no momento que ela passar ali pela região mais inferior, ela vai ter uma sensação de peso maior, um peso aparente maior, tá? Então, a normal ela é igual a mv quadrado sobre r, então é m v ao quadrado sobre raio mais mg. mg. Tudo bem? Beleza? Dan, se o peso fosse maior que a normal, o carrinho não conseguiria sair da depressão? Não. Não. Não teria como ele fazer a trajetória circular. Não teria como ele fazer a trajetória circular. Nesse caso, né, isso não vai acontecer porque ele está com o chão. Não tem como isso acontecer porque ele está no chão. Mas tem situações em que isso pode acontecer. A gente vai fazer um exercício daqui a pouquinho, eu vou contar para você onde isso acontece. Então, peraí. Vai ficar assim, é normal. É igual. Que corta aqui os dois zeros. Né? Então, vai dar 400 vezes 8, dá 3.200. Mais 8.000. Então, a normal, ela é de 11.200 newtons. Confere aí o valor, gente. Dá uma conferida para ver se eu não errei na conta. Então, para situações como essa, a normal tem que ser maior que o peso. Podem tirar print para a gente passar para o próximo caso. Agora vamos para o caso
contrário. Agora a lombada é para cima. Agora a lombada é para cima. Massa igual, velocidade igual, tudo igualzinho, tá, gente? Só vamos trocar a lombada. Então, nesse caso, como é que a gente trabalha com a situação? Vamos procurar a centrípeta. Então, eu tenho a lombada, né? O centro está aqui embaixo da trajetória circular, né? E o carro, ele está aqui em cima. Tá? As forças que atuam no carro são absolutamente as mesmas. É o peso para baixo, né? E a normal para cima. Certo? Só que nesse caso, a resultante tem que estar para baixo. A resultante tem que estar para baixo, né? Então, a resultante, ela está apontando para o centro. Então, ó, a força resultante, ela é uma centrípeta, que é igual a peso menos normal. Então, nesse caso, gente, a gente vai ter uma sensação de perda de peso. Quando você passa por cima da lombada, dá aquele friozinho na barriga, que é como se você estivesse descolando um pouco do assento, né? Porque a normal ela vai diminuir um pouquinho. Tá? Na medida em que ela diminui, ela vai diminuir a sua sensação de peso. Então aqui você vai se sentir mais leve quando você estiver nesse movimento, tá? Se você estivesse dentro do carro. Então veja, ó, a normal ela vai ser a força centrípeta menos o peso. Não, peraí, ao contrário, gente, eu fiz a conta errada. Perdão. Você passa a normal para a direita, né? E a força centrípeta para a esquerda. A normal para a esquerda e a força centrípeta para a direita. Então eu vou dizer que a normal é peso menos força centrípeta. Tá? Gente, vamos copiar os dados da questão anterior, né? Ó, quanto vale o peso? O peso valia 8.000. Vocês lembram quanto vale isso aqui, ó, do exercício anterior? mv² sobre r. Só que vale 3.200, lembra? A massa é a mesma, a velocidade é a mesma, então o valor é o mesmo. Então fica menos 3.200. Portanto, a normal é igual a 8 menos 3.200, que dá 4.800 newtons. Tá? Então, se o corpo tivesse em repouso no plano horizontal, ou ele tivesse em movimento, mas num plano horizontal, aí a normal seria igual ao peso. Então, a gente viu duas situações aqui distintas, né? Na primeira, em que a normal é maior que o peso, então você tem uma sensação de peso aparente maior ali, naquela circunstância, e aqui você se sentiria mais leve. Então, quer dizer, um carro de 800 quilos, ou seja, 8.000 newtons, né? Ele tem um peso aparente de 4.800, ou seja, de 480 quilos. Tá? E uma coisa interessante de você perceber é o seguinte, olha que coisa interessante. Quanto mais rápido você anda, menor fica normal. Menor fica normal. Consegue perceber isso? A normal, gente, ela é peso menos centrípeta. Então, ó, observação. Vê se você consegue acompanhar esse raciocínio. Quanto maior for a velocidade, maior vai ser a força centrípeta, porque é mv² sobre r, não é? Consequentemente, menor a normal. Tá? Por que isso é importante que você perceba? Porque se o veículo estiver fazendo essa trajetória muito rápido, ele pode desgrudar do chão. Ele pode desgrudar do chão. De tão pequenininha que fica essa normal. A hora que ele desgruda do chão, ele sai voando. Ele vai sair voando. Então o carro ele tem uma velocidade limite. Ele tem uma velocidade limite para fazer essa curva.
tá? Essa trajetória curvilínea, beleza? Tudo bem? Podemos passar para o próximo? Podem tirar print, por favor. Agora, eu vou pegar uma corda, eu vou amarrar uma pedra na corda e começar a girar a corda. Tá? Uma pedra amarrada a um fio, considerando ideal, realiza um movimento circular no plano vertical. O raio da trajetória é meio metro. A velocidade escalar da pedra, ao passar pelo ponto mais baixo, é V1. E a força de tração no fio é T1. No ponto mais alto, a velocidade é V2. E a tração é T2. A massa da pedra é 50. Gravidade 10. Aí ele dá 2 itens. Ele fala, no item A, ele dá V1 e pede a tração. Dá V2 e pede a tração. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se bem que não dá para eu fazer essa pergunta por conta da velocidade. Depois eu faço ela. Vamos primeiro fazer a questão. Então, ó, aqui está o zoom da imagem. Então, ó, ele tá girando, a pedrinha está girando, tá? A tração aqui é T1 para essa velocidade. A tração aqui é T2 para essa velocidade. Eu não sei se o movimento é circular uniforme, porque ele só deu a velocidade do primeiro ponto. Não sei se a velocidade é igual. Tá? Provavelmente não deve ser. Provavelmente não deve ser. Tá bom? Então, eu vou trocar aqui o slide, peraí, para a gente fazer as duas contas separadas. Ó, esse aqui é o exercício. Tá bom? Vamos lá. Vamos começar com a parte de baixo. Então, quando o corpo está embaixo, ele está fazendo isso, ó. Né? Então, ele está preso na corda. Aqui, preso na corda, tá. A força centrípeta tem que estar apontando para cima. Quais são as forças que estão agindo no corpo? Bom, ele tem o peso. E agora ele tem uma tração no fio. Então, agora não tem normal, porque ele não está no chão. Mas você percebe que essa situação é idêntica ao carro passando na depressão? É idêntico. O que muda aqui é que a força que está puxando para cima é a tração. Naquele exercício era uma normal, tá? Então, a resultante, como ela tem que estar apontando para cima, então eu vou dizer que T1 menos peso é a força centrípeta. T1 menos. A massa do corpo é 50 gramas, né? 50 gramas. Então, é 50 gramas vezes gravidade igual a mv quadrado sobre r. M. A massa tem que estar em quilo, tá? V ao quadrado, que é 11 ao quadrado, dividido pelo raio. Eu não sei quanto que é o raio, peraí. Esqueci. Meio metro. Meio metro. Então, isso aqui fica T menos 50, 10 a menos 3, vezes 10 dá 50, 10 a menos 2, que é 50%, dá 0,5. Isso é igual a mv ao quadrado sobre r. Ó, tá vendo isso aqui? Dividido por 0,5 dá 10.
Isto dividido por isto dá 10. 10? Não, peraí, não dá 10 não. Eu tô falando besteira. Eu acho que eu tô falando besteira. Antes que eu faça a cagadinha. Isso aqui é 5, 10 a menos 2. Dá 0,1. Isso aqui dá 0,1. Confere aí para ver se eu não estou fazendo besteira. Aí tem o 11 ao quadrado. Então, 11 ao quadrado é 121. 121 vezes 0,1 dá 12,1. Aqui. Tá. Joga o 0,5 para a direita. O menos 0,5 vai a mais 0,5. Então, a tração T1, vou chamar de T1, né? É igual a 12,6 newtons. 12,6 newtons. Tá bom? Beleza? Agora eu vou lá para cima. A tração lá em cima. Bom, aqui está a trajetória. Tá? Aqui está o centro dela. E aqui está o corpo. Certo? Tá. Para o corpo fazer essa trajetória, quais são as forças que vão atuar nele? Eu tenho um peso e uma tração para baixo. A corda, ela está sempre puxando para o centro. A corda está sempre puxando para o centro. Tá? E o peso também está puxando para baixo. Então, nesse caso, gente, eu vou dizer que T2 mais peso é centrípeta. T2 mais peso é a força centrípeta. Tá? Então, fica T2 mais. O peso dele vale 0,5, né? A gente já tinha calculado na primeira parte. Igual a mv quadrado sobre r. Espera aí. mv quadrado sobre r. Então, é a massa vezes. Ah, peraí, ele quer a velocidade, né? Então, deixa eu colocar a tração aqui. Esqueci de colocar a tração, gente, perdão. Aqui. Tá? Sobre o raio que é 0,5, que é 5, 10 a menos 1. Aqui. Tá? Aí fica assim, ó. 7,6 mais 0,5 dá 8,1. Igual. Aqui vai dar 0,1, lembra? Isso aqui tudo, ó, dá 0,1. Então, 8,1 igual a 0,1 V2 ao quadrado. Portanto, V2 ao quadrado dá 81. Tá? Tirando a raiz quadrada, né? Dá 9. Tá aí. Depoimento aqui anônimo. Achei essa matéria muito chata e difícil. Eu particularmente, eu acho ela difícil, é verdade, difícil, mas eu não acho ela chata, não. Eu acho ela bem legal. Porque ela explica muita coisa, mas que é difícil, é. É difícil por quê? Porque você vê que cada exercício é de um jeito. Cada exercício é de um jeito. Tá? Podem tirar print. Volto. No slide anterior, volto. Volto. Espera aí. Tira print primeiro desse. O pessoal está pedindo para voltar aqui. Deixa eu voltar aqui. Esse aqui. Acho que é esse, né? Você pediu para voltar no anterior.
Beleza? Maravilha. O globo da morte. Um motociclista, com a sua moto, descreve uma trajetória circular. O enunciado? Espera aí. Aqui. O enunciado do anterior, né? Ah, é, né? Puta. Eu não tinha deixado vocês tirarem print. Um motociclista, com a sua moto, descreve uma trajetória circular de raio R, no plano vertical, no interior de um globo da morte. O motociclista realiza a volta completa sem descolar do piso. Sem descolar do piso. Prove que nessas condições, a velocidade que ele tem que ter no ponto mais alto da trajetória é igual a raiz quadrada de RG. Então, ele quer que eu prove uma coisa, ou seja, ele quer que eu calcule a velocidade do cara no ponto mais alto da trajetória, é basicamente isso, né? Então, vamos entender a coisa, ó. Eu vou colocar o globo da morte inteiro para que nós possamos observar algumas situações. Eu vou colocar ele no ponto mais alto primeiro, e depois no ponto mais baixo. Tá? Lembrar que, como ele está descrevendo uma trajetória circular, a resultante tem que estar apontando sempre para o centro. Então, vamos chamar aqui de ponto A e aqui de ponto B. Tá. Quando ele está no ponto A, quais são as forças que atuam sobre ele? Bom, ele tem um peso e ele tem uma força de contato com o teto. Porque o que acontece? Conforme ele sobe e passa pelo ponto mais alto da trajetória, ele acaba empurrando o teto para cima. Então imagina que a minha mão aqui, ó, seja o ponto mais alto da trajetória. Eu estou aqui, a motinho está aqui, ó. Então existe uma força que empurra o teto para cima. Então o teto ele é empurrado para cima. Como reação, o teto empurra o corpo para baixo com uma força normal. Então em A, a força resultante ela tem que ser a centrípeta, e nesse caso, ela é o peso mais anormal. Não, não, veja só. Essa força de contato, perguntaram assim para mim, ó. Essa força de contato é para ele não cair, né? Não, não, não. Essa força de contato mais o peso, é que não deixam ele cair. Tá? Agora, existe uma questão aqui, que é a história do cair. Né? Por quê? O que faria ele cair? É ele entrar neste ponto muito devagar. Vocês lembram que eu citei no começo da aula, a história da estação espacial? O que faz a estação espacial não cair? Ela tem uma velocidade orbital. Se esta velocidade for muito pequena, ela cai. Aqui acontece a mesma coisa. Quanto mais rápido ele atinge aquele ponto, vê se vocês conseguem perceber isso. Quanto mais rápido ele atinge o ponto A, maior é a força de compressão no teto. Então, eu vou escrever isso aqui, ó. Quanto maior a velocidade em A,
vírgula, maior a força de compressão no teto. Ou seja, né, maior a normal. Tudo bem? Então, essa é a primeira questão. Espera aí que tem uma outra pergunta aqui no chat. Professor, pode explicar de novo a questão da normal e do peso? Não, o peso é sempre para baixo, né? Tem muito o que pensar. O peso ele aponta sempre para baixo. A normal aponta para baixo nesse caso porque é o teto que está empurrando você para baixo. Você empurra o teto para cima e o teto te empurra para baixo. Né? Lembra que a normal ela é sempre perpendicular à superfície. Então, quando eu comprimo uma coisa no teto, quando eu aperto uma coisa sobre o teto me empurra para baixo de novo. Essa é a normal, tá? A normal, ela é sempre uma força de reação ao que você faz ao chão. Então, eu estou apertando o teto para cima, porque eu estou andando muito rápido ali em cima. Então, na hora que eu encosto aqui em cima, eu empurro o chão para cima. O chão me empurra lá para baixo, tá? Considerando a terceira lei, qual seria a reação à força centrípeta? Não existe reação à força centrípeta, porque não existe força centrípeta. Entende agora o que eu quero dizer quando eu falo não existe força centrípeta? É alguém que está fazendo o papel dela. Então, nesse caso, quem está exercendo o, a incumbência de ser uma força centrípeta? É o peso e a normal. Então, você concorda comigo, para quem fez a pergunta, né? Quem é a reação da força centrípeta? Eu posso te dizer, onde está a reação do peso? Está na Terra. Onde está a reação da normal? Está no teto. Então, cada força tem a sua reação. A normal é a força que o teto faz na bolinha. Então, a reação da normal está no teto. O peso é a terra que faz no corpo. Então, a reação do peso está na terra. Tudo bem? Ficou claro? Para quem perguntou aqui a história das duas serem para baixo, não sei se ficou claro também, o peso é sempre apontando para baixo, está te puxando para baixo. E a normal, neste caso, está apontando para baixo, por quê? Porque você está empurrando o teto para cima. Então, se eu empurro o teto para cima, o teto me empurra para baixo. Tá? Tudo bem? Bom, agora é que vem o Paranauê. Por quê? Vamos pegar essa fórmula e abrir. Ó, quem é a força centrípeta? M V quadrado sobre R. Isso é igual a peso mais normal. Tá. Acontece o seguinte. Acabei de falar para vocês aqui. Quanto mais rápido ele entra naquele ponto, maior é a compressão. Quanto mais lento ele anda, menor a compressão. Então, deve existir uma velocidade tão pequena que quando ele atinge esse ponto aqui, ó, por uma fração de segundo, ele descola do teto. Ele só não cai porque ele continua andando. Então imagina o corpo subindo aqui assim, ó. Quando ele chega aqui, ele faz assim, oi, e já vai embora de volta. Ele dá uma descoladinha, tá? Ele fala assim, prove que a velocidade mínima que o motociclista tem que ter é essa daí. Por que essa velocidade é mínima? Porque se ele chegar naquele ponto com uma velocidade menor que essa, aí ele cai, aí ele despenca, ele não consegue fazer a curva, que é o que acontece na estação espacial. Então, a velocidade mínima, ela é a velocidade que ocorre quando a normal vale zero. Quando o corpo
perde contato. Essa é a velocidade mínima. Nesse caso, só o peso está agindo como centrípeta. Se eu perco a normal por uma fração de segundo, naquele momento, a normal desaparece, é só o peso que está agindo como centrípeta. Eu não quero, então, eu não quero mais que tenha a normal também. Tá? Então, se a normal cai a zero, a gente tem a seguinte situação, que m vezes a velocidade mínima ao quadrado sobre r tem que ser igual a mg. Tá? Eu corto a massa do motociclista, passo o r multiplicando aqui, ó. Então, aí eu chego na prova que eu quero, ó. A velocidade mínima é igual a raiz quadrada de gr. Então, por exemplo, qual é a velocidade que eu tenho que estar no ponto A para não cair? É g vezes r, na raiz quadrada. Então, vai depender do raio dessa circunferência, né? E, obviamente, da gravidade. Beleza? Difícil, né? Difícil, não é uma coisa óbvia. Agora, só uma curiosidade, né? Só para a gente meio que dar uma alinhada aqui. E no ponto B? E no ponto B? No ponto B, gente, o peso continua para baixo. A Terra está puxando o corpo para baixo. Beleza. Só que agora, para quem estava perguntando o negócio da normal, agora a normal está para cima. Agora a normal está para cima. Por que a normal está para cima? Porque quando a motinho passa lá embaixo, ela empurra o chão para baixo. Quando ela empurra o chão para baixo, o chão empurra ela para cima. Então, no ponto B, a gente cai no problema da lombada, lembra? Ó, a força centrípeta, ela seria a normal menos o peso. Então, tipo, nesse caso, né, lá embaixo, não tem como ele desgrudar do chão. Não tem como ele desgrudar do chão. Tá? Beleza? Olha lá, estão falando aqui, igual a depressão. Exatamente. Igual a depressão. Exatamente. Tá bom? Beleza. Podem tirar print. Espera aí. Deixa eu ver quantos a gente tem ainda para fazer aqui. Tira print primeiro. Tem 1, 2. Nossa, hoje não vai dar tempo de fazer. 3. Acho que bom. Vamos lá, vai. Vou fazer mais esse, tá? Vamos ver se dá. Talvez dê tempo da gente fazer os 3. Vamos ver como é que faz aqui. Agora vamos falar do atrito agindo como centrípeta. A gente já falou da gravidade, a gente já falou da tração, a gente já falou de normal agindo como, né? Agora vamos falar do atrito. Quando se trata de atrito, você tem duas situações diferentes. Tá? Essa daqui e a próxima, tá? Olha o que ele fala na questão, no estudo de caso. Um carro de massa M entra numa curva de raio R numa estrada horizontal. O coeficiente de atrito é μ. Olha lá, de novo. Prove que a máxima velocidade com que o carro pode fazer a curva sem derrapar é dada por raiz de μRG. Então, aqui nós temos um problema de novo. Se eu tentar fazer a curva muito rápido, eu não consigo fazer a curva. Por uma razão muito simples, gente. Vamos pensar um pouco. Quando a gente está considerando uma trajetória de curva, então imagina o corpo aqui, ó. Ele está fazendo lá a trajetória de curva, não é mesmo?
Quem atua como centrípeta é o atrito, coitado. Por que eu estou dizendo coitado, gente? Porque o atrito, ele é μ vezes a normal. Então, o atrito ele tem uma força limite. É μ vezes a normal. Se você tentar fazer uma curva muito grande, pode ser que esse atrito não seja suficiente para você fazer a curva. É como se você saísse da órbita. Olha lá, de novo. É como se você... Vocês lembram que eu perguntei para vocês o que acontecia com a estação espacial se ela andasse muito rápido? E vocês responderam que ela sairia de órbita? Gente, é a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. Só vai mudando os nomes das forças. Então, lá na estação espacial, quem segura é a gravidade. Aqui, quem segura é o atrito. Só que se o atrito não for suficiente para segurar, tchau, um abraço. Então, como é que eu trabalho com essa situação? O atrito, ele tem que ser igual à força centrípeta. Ok? Então, μ vezes a normal é igual a mv² sobre r. μ vezes a normal é igual a mv² sobre r. Tá? Só que a normal é igual ao peso. A normal é igual ao peso. Então, eu posso escrever que μ mg, que é o peso, é igual a mv² sobre r. Corta a massa. Corta a massa. Então, eu tenho que, ó, passa o r para lá, fica v² é igual a μgr. Portanto, v é igual a raiz de μgr. Tá bom? Ô, gente, uma coisa que eu quero deixar muito claro nessas questões é que, assim, principalmente nessas últimas que a gente está fazendo aqui agora, né, do globo da morte, do atrito, eu não quero que vocês enxerguem isso que eu estou falando como uma fórmula. O que eu quero que vocês percebam é que cada caso eu resolvo de um jeito. Então, por exemplo, viu lá o problema de pista. Mesmo que você não lembre que a velocidade é mgr, porque assim, provavelmente a pergunta vai ser essa. Ah, eu não lembro. Você consegue chegar nessa relação só igualando o atrito. É a mesma coisa com o globo da morte. Então, vocês não precisam ficar decorando essas fórmulas. Ai, a velocidade que o motociclista tem para não cair no globo da morte. Ai, a velocidade que o motorista tem que ter para não escorregar na pista. Não é para decorar essas fórmulas, porque isso é perigoso. É importante você entender o que está agindo como centrípeta. Tá? Beleza? Então, por exemplo, né, alguém perguntou aqui agora há pouco, qual é a reação da força centrípeta? Por exemplo, nesse caso, não é o atrito que é uma centrípeta? Então, o atrito está agindo no carro, certo? Aqui eu posso dizer que a reação do atrito está no chão da pista. Então, assim, se o carro está sendo empurrado para dentro, a pista está sendo jogada para fora. É que a pista não se movimenta. Mas para eu ser jogado para dentro, eu empurro o chão para fora. É ação e reação. Então, para o chão, essa força seria centrífuga. Conseguem perceber essa ideia? No chão, essa força seria centrífuga. Tá? Beleza? Perguntas, crianças? Não? Eu vou parar por aqui, tá? Vou parar por aqui. Porque os dois exercícios demoram um pouquinho mais que 10 minutos, 15 minutos, e a gente tem aula depois na sequência, tá? Então eu prefiro parar por aqui. Ficaram faltando 2 itens, esse aqui e esse aqui, tá? Que são casos um pouquinho mais complicados. E aí o que eu vou fazer? Na aula da semana que vem, eu faço os exercícios de sala e faço esses exemplos junto com a aula de exercícios. Tudo bem, gente? Porque se eu estender um pouquinho mais aqui, a gente já vai começar
não vai ter tempo de descansar, aí vocês já entram na aula de 6 horas muito cansados, então eu acho melhor a gente parar por aqui, tá bom? Certo?